Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Hoje é um culto muito especial. Como eu disse mais cedo, é um culto solene. Estamos hoje encerrando, fechando mais uma série de mensagens. Um livro maravilhoso, desafiador, que foi a série de mensagens no livro de Atos. Já vou estar falando dele, mas quero me desculpar com os irmãos. Hoje pela manhã nos ausentamos. Fomos ali cumprir uma nobre missão também, um retiro do grupo evangélico da Marinha, colégio, escola naval, como sempre temos feito, ano após ano, desde 2014. O Senhor tem nos usado para aquele grupo especial, um grupo que vai sendo renovado. Hoje tínhamos 150 retirantes, em média, muita gente sedenta da palavra, carente, muitos sem igreja também, sem um povo acolhedor, enfim, precisando de palavra, de ajuda e de alguma instrução. E Deus nos usou ali também, ajudando esses irmãos. Peço que os irmãos orem por esses nossos irmãos também, que têm feito um trabalho excelente dentro das Forças Armadas. Bom, estamos aqui inteiros, sobrevivemos, mas queremos também refletir com os irmãos sobre Atos, capítulo 28. Então peço que você você que não abriu, abra sua Bíblia. A gente vai ler alguns versos aqui. Vamos ler inicialmente a partir do verso 16. Vamos ler do 16 ao 20, e aí a gente salta para o 30 e o 31. E aí depois a gente volta a ler o nosso texto, tá bom? Atos 28, verso 16. Amém? Diz assim: Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar a César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso nestas algemas. Vamos saltar ao 30 e ao verso 31. O texto encerra dizendo: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Bom, irmãos, esse é o nosso texto. Que o Senhor nos use e tenha misericórdia de nós e fale entre nós. Como eu disse, irmãos, estamos encerrando essa série gloriosa no livro de Atos. E acho que é digno de nota dizermos que o primeiro sermão foi pregado dia 12 de novembro de 2023. Então, claro que é uma jornada longa, mas extremamente empolgante. Desde o final do ano de 2023, abrimos essa série, estamos pregando, e ela encerra hoje. São o número de 51 sermões. E dentro dessa série, Deus nos deu uma mensagem aqui. E eu acho que na última mensagem vale a pena voltarmos e lembrarmos qual é o tema da série que Deus nos deu no livro de Atos. E o tema da série não é outro, senão o poder do Espírito nos atos da igreja. Eu lembro que quando abrimos a série, a gente explicou para os irmãos que há um debate longo, extenso na teologia, sobre como deveria se chamar o livro de Atos. Não sei se você sabe, mas o título que está na tua Bíblia, obviamente, não é um título inspirado. Ele foi colocado por alguns autores no passado. Então, Atos dos Apóstolos é apenas um título. Então, esses teólogos vêm pensando durante um tempo qual seria o melhor título. Até porque, irmãos, os apóstolos, embora principalmente Pedro e Paulo tenham uma relevância muito grande no livro de Atos, de forma alguma eles são o principal protagonista do livro de Atos. E aí há um debate, mas para resumir aqui para você, geralmente se ficava em dúvida entre os atos da igreja e os atos do Espírito Santo.
Então a dúvida dos teólogos era, o livro deveria se chamar Os Atos da Igreja ou Os Atos do Espírito? E aí, obviamente, a gente somou as duas coisas e a gente chegou nesse tema, o poder do Espírito nos atos da igreja ou através dos atos da igreja. Tá? E aí a gente tem visto no livro de Atos como que esse protagonista especial do texto, o próprio Espírito Santo, ele tem agido no texto. Ele tem agido e ele agiu na vida da igreja primitiva, da primeira igreja. Como que ele fez? Ou melhor, o que significa dizer o poder do Espírito? O que significa dizer que o Espírito Santo encheu a igreja? Agiu através deles? Bom, a gente viu isso de uma forma muito intensa em alguns capítulos, mas eu queria fazer um resumo para você aqui hoje, claro, muito rápido, e para lembrar de novo, esse resumo foi falado no primeiro sermão. E agora, no último sermão, nós retomamos esse resumo para mostrar para você que o Espírito Santo é o protagonista do livro de Atos. Eu vou ler rapidinho para você. Primeiro, Pedro foi cheio do Espírito em Atos capítulo 4. Obviamente, já saltamos aqui o dia de Pentecostes, que foi o dia que o próprio Espírito Santo desceu até a igreja, cumprindo o livro de Joel. Mas veja, depois disso, Pedro foi cheio do Espírito em Atos 4. Ele deu coragem para anunciar a palavra à igreja em Atos capítulo 4. Estevão foi cheio do Espírito para pregar e morrer por causa do nome de Jesus em Atos 7. Ele dirigiu Filipe em Atos capítulo 8. Ele veio para os gentios em Atos 10. Separou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária em Atos 13. Ele impediu Paulo de ir para a Ásia em Atos 16. Promoveu um avivamento em Éfeso em Atos 19. Compeliu Paulo a voltar para Jerusalém em Atos 20, e é o que a gente está vendo até agora Paulo em Roma. E, por último, ele avisou sobre a rejeição dos judeus e a salvação chegando aos gentios, aqui em Atos, capítulo 28. Então, veja, a gente encerra nessa noite, fechando esse argumento glorioso dentro do livro de Atos, de que o Espírito Santo capacitou, dirigiu e encorajou a sua igreja a cumprir toda a sua missão até esse momento. E, obviamente, é o que ele tem feito até os dias de hoje. E, irmãos, sinceramente, quando nós lemos o último capítulo de Atos, Atos capítulo 28, e a gente vê esse final, embora a gente não leu o texto todo aqui, mas deu para você ter uma ideia. O nosso escritor, Lucas, ele termina o texto abruptamente. Ele para de escrever no verso 29 e no verso 30 ele resume tudo. Olha, por 2 anos Paulo ficou preso e pronto, acabou a história. É assim que acaba. E honestamente falando, embora eu não seja um escritor, mas gosto muito de ler livros, e quando você costuma ler livros, você fica pensando um pouco na forma como o autor escreveu. E a gente fica se perguntando, e é uma pergunta que passa também na história da igreja, por que Lucas terminou o texto tão abruptamente assim? Segunda coisa, porque aparentemente Lucas terminou o texto de Atos, mais ou menos, é ruim dizer essa palavra, mas eu vou dizer, lá embaixo, né? Ou seja, mostrando uma fraqueza da igreja. O seu principal líder preso. E veja, a gente sabe historicamente que essa é a primeira prisão de Roma, ou seja, Paulo não morreu aqui. Paulo vai morrer na segunda prisão, quando ele escreve 2 Timóteo. Então, meu Deus, se Paulo vai ser solto 2 anos depois, por que não esperar um pouquinho só Paulo ser solto, deixar pelo menos aqui um capítulo, escrever Atos 29, e então escrever ali, olha, Paulo foi solto e ele realizou a 4ª viagem missionária, que era o sonho dele. Enfim, ele foi para a Espanha, foi para outros lugares, revisitou os lugares pelo qual ele passou e, de alguma maneira, terminar lá em cima. Então, é uma coisa que passa, não sei se só na minha cabeça, mas eu já escutei pessoas conversarem sobre isso, porque Lucas terminou com Paulo na prisão, o principal líder do cristianismo naquele tempo. Bom, eu vou entregar, obviamente, a resposta, mas a gente vai ver a resposta ao longo do sermão todo. Mas já para você pensar, a última palavra do texto grego de Atos 28, no português tem uma palavra qualquer aqui, mas em grego, a última palavra usada por Lucas é acólitos. E acólitos em grego, irmãos, traduzindo, significa literalmente sem impedimento algum.
Então, uma coisa que a gente vai aprender nesse sermão e no último sermão do livro de Atos é que de forma alguma Lucas terminou lá embaixo. De forma alguma Lucas terminou com pressa de escrever. Na verdade, o que a gente entende melhor é que Lucas terminou desse jeito, como um autor de um livro, como se ele deixasse os últimos capítulos do livro em branco. É como se ele deixasse Atos dos Apóstolos em branco no final, para que a história continuasse sendo escrita. Não somente pela igreja, mas por aquele que age por meio da igreja, pelo Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo, olha, Paulo está preso, mas o evangelho continua sem impedimento algum. Então vocês podem continuar a missão, podem continuar a tarefa. Atos 29 vai ser escrito pela igreja do futuro. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai manter todos os nossos empecilhos longe da igreja. A igreja sem impedimento algum. Bom, resumindo tudo isso, a grande lição que vamos ver hoje é: o último ato de Atos reafirma sua mensagem central. O Espírito Santo continua agindo em nós e por meio de nós, mesmo nas piores circunstâncias, e nos convida a participarmos do próximo capítulo, tendo em mente que tudo continua igual. O mundo continua com suas algemas, a igreja continua pregando com ousadia e o Espírito continua e continuará removendo todos os impedimentos. Amém? É isso que veremos aqui. Então, o nosso título, irmãos, faltou dizer o tema da pregação, ele é Como escreveremos o próximo capítulo. Me acompanhe, vamos voltar ao texto, verso número 16. A gente vai ver aqui três impedimentos que o Espírito Santo removeu no final dessa história, mas que ele continua e continuará removendo do nosso caminho até que Jesus venha, até que ele volte dos céus. O primeiro impedimento se chama limitação, lidando com as algemas. Verso 16. Me acompanhe. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Bom, irmãos, nós vimos, presta atenção aqui, que Paulo está numa verdadeira viagem, uma jornada tremenda, onde ele começa em Jerusalém e ele vai passando por vários lugares, sofre um naufrágio terrível, fica meses no mar, com o risco da própria vida, cai na ilha de Malta, quase que aleatoriamente, mas a gente viu que foi o Espírito que conduziu até lá. Chegando ali, Paulo é mordido por uma cobra, por uma víbora, quase morre, as pessoas acham que ele vai morrer. Deus faz um milagre extraordinário. Ainda leva o evangelho por 3 meses naquela ilha, e depois daquelas férias numa ilha paradisíaca, Paulo é levado, enfim, para Roma. E Paulo chega lá, e a gente viu semana passada que, quando chegam lá, o que eles esperavam? Cadeias, prisões, obviamente. Algemas, e tudo isso acontece, só que com um grande diferencial. Paulo recebe uma permissão especial. Paulo é colocado numa prisão, custeada pelo seu próprio dinheiro, por conta própria, ou seja, uma prisão domiciliar. E isso, irmãos, obviamente, vai fazer toda a diferença. Mas antes de explicar, deixe-me continuar a história. A gente leu e viu que Paulo preso agora. A primeira coisa que ele faz é convocar a liderança dos judeus. Diferente dos textos passados, onde os judeus se reúnem para julgar Paulo, aqui é Paulo que manda chamar a liderança. E, obviamente, existiam várias sinagogas e várias lideranças em Roma, e Paulo manda chamar esse pessoal. E quando esse pessoal chega, Paulo conta para eles a história. É uma descrição rápida de Paulo, resumidinha dele, mas muito bem pensada, muito bem articulada. E Paulo começa a contar e narrar a história. Olha, eu fui pego pelas lideranças judaicas, eu fui acusado de coisas que não são verdadeiras, e, bom, por causa disso, eu tive que apelar a César. Mas não porque eu tenho alguma culpa, não porque tenho alguma coisa contra os judeus lá de Jerusalém, não. Mas eu tive que apelar a César por conta da minha vida, e por isso estou aqui. Mas ele repete isso várias vezes, e você vai ver no texto, ele dizendo, olha, sem motivo algum. E no finalzinho ele diz uma frase, vale a pena repetir, o verso 20, onde ele diz assim, por essa razão, pedi para vê-los, ou seja, vocês, a liderança, e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Irmãos, isso aqui é significativo, vale a pena a gente explicar rapidinho, porque Paulo escolhe muito bem suas palavras.
Ao mesmo tempo em que Paulo está dizendo a verdade, você precisa entender isso, Paulo não tá jogando com as palavras aqui, mas ele está escolhendo as melhores palavras. E claro que isso é correto, isso é bom de se fazer. Porque, ao mesmo tempo que Paulo cria uma identificação com aqueles judeus, porque, veja, irmãos, não é isso que os judeus esperam. Não é isso que eles esperavam naquele tempo. Não é por isso que existia o judaísmo do segundo templo, o rabinismo, como a gente conhece hoje. Não é por isso. Não é isso que resume a Torá, a esperança de Israel. Bom, Paulo está se identificando com ele, só que ao mesmo tempo, Paulo está colocando nas entrelinhas, e ele sabe muito bem, e você sabe quem é a esperança de Israel, o Senhor Jesus Cristo. É por causa de Jesus que ele está ali. É por pregar o Messias, é por falar da ressurreição dele, é por pregar a cruz. Não só aos judeus, mas aos gentios. Por esse motivo, Paulo está ali. E ele não mente, ele não omite, ele simplesmente diz a verdade, mas, claro, escolhendo as melhores palavras. E aqui, irmãos, a gente já tem contato com o primeiro grande empecilho no ministério de Paulo, na igreja primitiva, mas também em cada ministério, no nosso ministério hoje ainda. E o nome do empecilho se chama limitação. Por mais que Paulo esteja numa prisão domiciliar, irmãos, Paulo está preso. Por mais que ele esteja com certas regalias, como a gente chama hoje, mas ainda assim Paulo está limitado. Limitado a um espaço geográfico muito pequeno, que é o espaço de uma casa. Você se lembra, eu li aqui semana passada, 2 Coríntios capítulo 11, onde Paulo descreve os seus sofrimentos, e um dos maiores sofrimentos de Paulo é o peso que pesa sobre ele das suas igrejas, das igrejas por quais ele passou, dos lugares que ele queria visitar e não podia. Ele era impedido, às vezes, por vários motivos, doença, naufrágios, distância, e aqui, por prisões. Então é muito óbvio, irmão, que nesse momento do ministério de Paulo, ou ele estaria indo para a 4ª viagem, ou ele estaria visitando as igrejas que já foram plantadas, fortalecendo esses irmãos. Muito mais do que escrever cartas. O que Paulo queria era estar face a face com eles, o que é muito melhor. Mas Paulo está preso. E o que passa pela nossa cabeça, irmãos, eu fico pensando se nós estivéssemos lá. Melhor, eu fico pensando se eu estivesse lá. Imagine você, pensando agora, após 3ª viagem missionária, a gente está no ápice do cristianismo, da igreja primitiva e do avanço da fé cristã no 1º século. É o ápice. Nunca teve tantas igrejas plantadas. Só em Roma nós temos 5 comunidades, nesse momento. Então, estamos no ápice do cristianismo, mas é agora que eu vou ser preso? Eu imagino a gente pensando, ou eu pensando, né? Se eu não estivesse preso, eu visitaria tantos lugares. Se eu não tivesse algemado, eu faria tanta coisa. Mas estamos presos. Bom, eu quero dizer, irmãos, que para Paulo não houve esse pensamento. Claro, ele pode ter ficado triste, pode ter perdido seu vigor em algum momento. O texto bíblico vai dizer, pelas outras cartas, que Paulo foi animado e encorajado pelos irmãos que o visitavam. Então ele pode sim ter sofrido pela prisão, mas Paulo continuou trabalhando na obra missionária. Veja, em primeiro lugar, a prisão virou uma base. Eu falei isso semana passada, mas repito aqui, que aquele lugar, irmãos, aquela casa, virou uma espécie de entreposto missionário, onde Paulo recebeu seus aliados, Epáfras, Epafrodito e tantos outros obreiros, que inclusive levavam as cartas de um lugar para o outro, levavam a mensagem de Paulo, traziam recados, enfim, foram encorajados e encorajaram Paulo. Inclusive trouxeram donativos para Paulo. Muito provavelmente o dinheiro pelo qual Paulo pagou a prisão durante 2 anos veio das igrejas, especialmente das igrejas da Macedônia. Então, Paulo está numa base missionária. Nessa base, o que ele faz, irmãos? Ele senta para escrever. Ele está preso, ele não pode visitar, mas o que ele faz? Ele envia cartas. E por causa disso, nós temos carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e carta a Filemon. Nós temos as 4 chamadas cartas da prisão. E dessas 4, pelo menos essas 3 primeiras que eu citei, são as cartas mais emocionantes do apóstolo Paulo. As mais profundas, as mais cristocêntricas. Aquelas cartas que mostram não apenas doutrinas fundamentais como as outras, mas mostram doutrinas profundas, como a doutrina da eleição, a doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da adoção e principalmente a glória de Cristo Jesus através da igreja. Então veja, irmãos, é isso que está acontecendo nesse momento. A prisão virou paz. Segundo, as algemas viraram oportunidades.
Isso aqui, irmãos, é extraordinário. Não sei se você sabe, mas Paulo estava preso numa casa. Porém, como não existia tornozeleira eletrônica naquele período, Paulo ficava acorrentado, algemado a um soldado da guarda pretoriana. 24 horas por dia, o que dava ali, obviamente, uma troca de turnos durante o dia, mas de forma que sempre Paulo estava acorrentado a alguém. E aí você entende que Paulo não está acorrentado a um poste. Paulo não está acorrentado a uma grade. Ele está acorrentado a uma pessoa. E Paulo sabe que essa pessoa tem olhos, boca e ouvido. Paulo sabe que essa pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Paulo sabe que se ele tem boca, olhos e ouvido, ele pode e deve ouvir a mensagem do Evangelho. Então, literalmente, Paulo muito provavelmente escreveu essas cartas em voz alta. Muito provavelmente a conversa deles com os obreiros era em voz alta. E Paulo, com certeza, se dirigiu a esses homens. Estavam ali. E Paulo não olhou para isso como uma limitação. Paulo provavelmente olhou para isso como: se eu não posso ir até os confins da terra, até os lugares onde eu sonhei ir, se eu não posso ir até os ímpios, os pecadores, que eles venham até mim. E eles estavam ali dentro da casa, preso a Paulo. E Paulo estava pregando o Evangelho. Pastor, como é que a gente sabe disso? Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 14. Se você quiser, depois você anota na sua Bíblia e leia esse capítulo em casa. Escute só o que o próprio Paulo diz nesse momento, provavelmente já no finalzinho dos 2 anos preso ali. Ele diz assim para aquela igreja: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Opa, não estamos embaixo, estamos em cima. Não é fracasso, irmãos, é progresso, é sucesso. Por quê? Como resultado, primeiro, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Imagine o soldado sendo acorrentado: poxa, senhor, mas o senhor é tão bondoso, um homem tão inteligente, tão esclarecido, o que o senhor fez para estar preso aqui? Opa, vai começar aqui mais uma sessão do Evangelho de Jesus. É isso, irmãos. Quando ele começava a explicar por que eu fui preso, eu fui preso por causa de Cristo. Eu imagino o soldado perguntando: mas valeu a pena? Valeu, porque ele me salvou, ele me encontrou na estrada de Damasco. Bom, ele continua dizendo, escrevendo, verso 14: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Veja, irmãos, é exatamente a palavra que Lucas usa no final do texto do capítulo 28. Ele vai dizer que o evangelho continuava sendo espalhado e anunciado sem destemor e sem impedimento. É a mesma palavra grega, parresia, acólitos, é a mesma coisa. Paulo está usando em Filipenses capítulo 1 para dizer: estou algemado, estou preso, mas o evangelho não está preso. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu quero me dirigir a você dizendo o seguinte: não importa as algemas que o mundo tenta colocar em você. E eu quero dizer isso para você entender bem. Paulo estava em missão, nós também estamos em missão. A missão da igreja foi registrada até o capítulo 28, mas a missão da igreja continuou 2000 anos depois. Não caberia em folhas de papel, se fôssemos escrever detalhe por detalhe da missão da igreja, só no final do primeiro século, os primeiros séculos, mas vindo até os dias atuais. Quantos irmãos deram a sua vida? Pagaram com sangue, irmãos, escondidos em cavernas, morando de forma desconfortável, sendo jogados de um lado para o outro, mas o evangelho chegou até nós. O evangelho, irmãos, atravessou o Atlântico, atravessou os mares, atravessou as terras, veio de navio, depois de avião, enfim, os missionários foram espalhados pelo globo terrestre. E essa palavra de que o evangelho seria pregado até os confins da terra, ei, muito prazer, você é os confins da terra. Chegou aqui, irmãos, chegou até nós. Bom, o evangelho veio até nós, mas deixa eu dizer, o mundo vai continuar botando algemas em nós. E é interessante falar dessas limitações, porque se você parar para pensar no que diz respeito ao ministério de anunciar o evangelho, tudo na nossa vida se transforma numa limitação. Tudo. Eu vinha conversando com o Rodrigo, cadê o Rodrigo ali, né? E eu vinha falando isso com ele, porque pense comigo rapidinho, para o solteiro, irmãos. A limitação do solteiro em evangelizar, ou pregar, ou ir em missões, é porque ele é solteiro.
E aí ele sabe que em alguns lugares ele não pode entrar, algumas coisas ele não pode falar, ele não pode pregar sobre família, ele não pode aconselhar casais, e aí ele tem algumas limitações, porque ele é solteiro. Mas para o casado, a limitação do casado é justamente o cônjuge. Porque, obviamente, ele vai ter limitações, porque não é todo lugar que ele vai poder ir, não é todo lugar que ele pode levar a esposa, ou a esposa pode levar o marido. Enfim, eles têm limitações. O casal que não tem filhos tem limitações, mas o casal que tem filhos tem limitações. Não é todo lugar que eles vão poder ir, não é todo horário que eles vão poder visitar. Enfim, é um transtorno, irmãos. Arrumar 5 pessoas e botar eles para vir para a igreja já é difícil. Né? Agora, imagina rodar pelo mundo, evangelizar, como Cefas e Tiago fazia. Isso é citado nas cartas de Paulo, o próprio Paulo diz isso. Não temos direito de levar as nossas esposas como fazem Cefas e Tiago. Na verdade, não é Paulo que diz, mas enfim, isso está escrito. Ou seja, indicando que tanto Pedro quanto Tiago, que eram casados, tinham esposas, levavam suas esposas para onde quer que eles fossem. Então veja, para o solteiro tem limitação, para o casado tem, em outras palavras, para todo mundo tem limitação. Imagina um jovem desempregado pensando, vou me dedicar às coisas do Senhor. Primeira coisa que ele diz é, não vou poder ir sempre. Não vou poder estar sempre lá. Por quê? Porque não tenho dinheiro. Mas imagine o jovem empregado, ou o adulto empregado, ou a pessoa que está trabalhando, dizendo, agora eu vou trabalhar, porque eu arrumei um emprego. E aí ele diz, né? Não posso, porque eu estou escalado. E óbvio, trabalho é trabalho, não tem jeito. Mas veja, irmão, se a gente for botar na ponta do lápis, hoje você tem limitações, amanhã vai ser muito pior. E aí você vê, a vida passa. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E você foi tendo limitações a vida toda. E não fez nada para Jesus. Não construiu absolutamente nada. E está feliz e sossegado com as coisas que você tem. Ei, naquele grande dia, seu carro, sua casa, seu emprego, seu currículo, não vai subir com você. Não vai. Sinceramente, irmãos, eu não quero chegar lá de mãos vazias. Eu quero me encontrar com o rei. Sujo, escalpelado, apanhado, surrado, rasgado. Mas que as minhas mãos estejam cheias do trabalho do Senhor na terra. É isso que fomos chamados para fazer em primeiro e último lugar. Bom, sempre haverá limitações. Sempre haverá algemas. Mas lembre-se disso. Cada limitação que aparece na nossa vida, o Espírito Santo transforma em oportunidades. Cada uma delas. Seu filho não é um empecilho para você fazer a obra do Senhor. Sua esposa não é um empecilho. A casa que você tem que arrumar não é um empecilho. Seu trabalho não é um empecilho. Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para espalhar a mensagem do Santo Evangelho. Vamos seguir, irmãos, senão a gente vai ficar só aqui. Segundo lugar, segundo empecilho, segundo impedimento na vida da igreja é a predisposição. Lidando com a difamação. Aqui eu vou ler porque a gente não leu, verso 21 e 24. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia. Aqui são os líderes religiosos dizendo, a seu respeito. Nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, desde a manhã até a tarde. Ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Veja, irmãos, o que salta aos nossos olhos é o verso de número 22. É o segundo obstáculo que a igreja já encontrou no primeiro século. Claro que esse obstáculo, irmãos, que é o obstáculo da difamação, aqui os religiosos dizem assim, olha só, a gente não sabe do teu caso, só para traduzir para você. É isso que eles estão dizendo. As autoridades estão dizendo assim, a gente não sabe do seu caso, não recebemos carta, ninguém avisou nada, a gente não sabe nem ao menos quem você é, claro, a parte dessa seita. Porque, obviamente, eles sabiam quem Paulo era ligado à seita do cristianismo. Que era o quê? O líder dos cristãos. Todo mundo sabia disso. Paulo era o líder, o chefe, ok? Eles sabiam disso. Então, eles vão dizer assim, olha, a gente não sabe o que você fez ou o que te acusaram. Mas veja, sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Então, o segundo obstáculo é justamente esse, que já no primeiro século, nos meados do primeiro século, nós já temos o evangelho sendo difamado.
Claro que essa difamação, e eu já vou falar do nosso tempo, é diferente da difamação do nosso tempo. A difamação lá, e a gente tem acesso aos escritos paralelos à Escritura, são difamações mentirosas. Acusavam a gente de incesto, porque simplesmente os cristãos chamavam os outros de irmãos. E aí chegava um casal casado, e obviamente ele chamava sua esposa de irmã. Aí os romanos, os gentios, olhavam para isso e pensavam o quê? Isso aqui é incesto. Né? E obviamente eram mentiras. Chamavam a gente de ateus, por exemplo. Por quê? Porque o nosso Deus é invisível. Né? Nas casas onde eles se reuniam não tinham status, não tinham imagens. Então eles só podem o quê? Ser ateus. Então, claro, irmãos, que a difamação do primeiro século era uma difamação mentirosa, mas infelizmente atrapalhava. Por quê? Porque isso gerava no coração daquelas pessoas uma predisposição. Lá vem esses malucos que estão transtornando o mundo. Era assim que nós éramos conhecidos no primeiro século. E, infelizmente, irmãos, a dificuldade só vai aumentando. Mas veja, irmãos, nós chegamos ao nosso tempo. E, infelizmente, como tudo atravessou os 2000 anos, a difamação também atravessou. E o motivo da difamação hoje é muito pior do motivo da difamação daquele tempo. Porque, infelizmente, a maioria da difamação que a gente recebe não é mentirosa. É uma difamação por conta de verdades. Verdades vergonhosas, praticadas por ditos evangélicos. A internet, irmãos, ajudou muito na propagação do evangelho, na propagação de informações, mas ela também trouxe dificuldades. Porque cultos como esse, ou cultos em qualquer outro lugar, pode ser filmado e colocado na rede. E aí, infelizmente, igrejas sem lastro histórico nenhum, igrejas sem fundamentação nenhuma, igrejas que não treinam o seu povo na doutrina, na palavra e naquilo que Deus mesmo prescreveu no texto bíblico. Inventam um monte de coisa, criam um monte de artefatos e artifícios para atrair o público, enfim, e transformam a igreja ou num espetáculo ou num circo. E, infelizmente, irmãos, isso cai na rede. E isso é propagado. Nas últimas semanas, irmãos, o que mais se falou na internet? Vamos ver se você sabe. Você sabe. Eu sei que você sabe. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar aqui. Que eu não aguento mais ouvir aquela frase em inglês. Não aguento mais. Não faz o menor sentido aquela frase. Mas foi o que você mais ouviu. Falar do tal apóstolo Mirim, meu xará, né? Gente boa. Nome bonito ele tem. Mas, enfim, é o que a gente ouviu, mas não só a gente. O mundo inteiro está ouvindo sobre ele. Por que não dizer o mundo, né? Por que não dizer o Brasil inteiro? Enfim, a nossa terra. E é essa a propaganda evangélica que chega para as pessoas que estão lá fora. As pessoas mais esclarecidas, os artistas, o pessoal das universidades, das academias. É essa amostragem que eles têm. Infelizmente, irmãos. E dói no coração. E aí alguém olha para você e fala, você é evangélico? Caramba, mas é tão diferente. E quantas vezes, irmãos, eu tive, e hoje de manhã eu estava pregando lá sobre, adivinha sobre o quê? Sobre igreja, né? O que eu amo. Mas quando você vai pregar, ali foi fácil porque a gente estava no meio de crente, mas quando você vai falar de igreja para o pessoal lá fora, você tem que explicar 1 milhão de coisas. E aí quando você vai falando da tua igreja, a primeira coisa que eu ouço lá fora, sabe o que é? Não, esse lugar não existe, não. Isso aí não existe, cara. Isso aí não é igreja. Não, ninguém quer te extorquir lá? Que isso, cara? Isso não é igreja. Tá entendendo, irmãos? Então, assim, o problema é esse. Quando você vai evangelizar, esse é o obstáculo, talvez um dos mais difíceis do nosso tempo para a gente evangelizar. Já tem uma predisposição no coração das pessoas por causa da má fama. E não só por causa da difamação. A má fama que gera difamação do evangelho e dos evangélicos no Brasil. E a pergunta é, como é que a gente pode lidar com isso? Como que nós lidamos com isso? Da mesma forma que Paulo lidou, pregando e continuando a pregar o evangelho puro e simples. Não há o que fazer, irmãos. Não tem outro remédio. Não há outra solução. E aqui eu quero que você entenda isso. A nossa missão primeira não é descascar esse pessoal que está na internet. Não é escrever um texto, um artigo contra o tal do profeta Mirim, que tal, coitado, não deve nem, enfim, ter instrução direito ou não tem instrução ainda para entender certas coisas. Essa não é a nossa função e nossa missão. E, infelizmente, a gente gasta tempo na internet, eu vejo grandes pastores falando da situação e comentando. Não, a nossa primeira missão, assim como Paulo fez, é pregar o evangelho puro e simples. Não é tanto combater o erro,
mas exaltar aquilo que é bom e verdadeiro. É isso que nós temos que fazer. Nós somos a comunidade do contraste. E sempre foi. Lembra? Desde o Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e tirou ele de lá, Deus não só deu um caminho, uma direção, uma ordem e uma nova terra para Abraão, não. Ele deu um novo estilo de vida. E quando ele tira de novo o seu povo do Egito, o que ele fala para Moisés? A partir de agora vocês serão a minha nação santa, o meu povo adquirido, a minha nação eleita. Vocês agora vão testemunhar para as outras nações. Por isso eu vou dar uma lei diferente para vocês. Não só objetiva do ponto de vista lógico, mas uma lei que vai cativar as nações, porque eles vão olhar para o comportamento de vocês e vão dizer assim: uau, que Deus eles têm! Esse era o motivo, irmãos, de Israel receber tanta coisa de Deus, tanta maravilha, tantas bênçãos, tantos milagres. Ao passo em que quando eles chegam lá na terra prometida, lembra, em Canaã, tem uma mulher, lembra, a gente pregou aqui, a tal da Raabe, né, uma mulher dada à prostituição, enfim, que provavelmente tinha um prostíbulo dentro de casa. Quando eles chegam lá, aquela mulher já conhece a fama, conhece a história, conhece os milagres, já estava com o coração aberto, querendo ajudar. Por quê? Porque ela tinha ouvido desse Deus grandioso que é o Deus de Israel. Esse é o motivo pelo qual Deus chamou o seu povo, escolheu o seu povo e direcionou o seu povo. Para ser a comunidade do contraste. Isso não mudou, irmãos. E o que a gente vem fazendo desde o Antigo Testamento? A gente quer um rei como as outras nações? A gente quer ser parecido com eles? A gente quer cada dia mais introduzir no culto cristão aspectos do mundo lá fora para atrair o mundo. E aí a gente vai perdendo a nossa identidade. Veja, irmãos, o que nós precisamos fazer para lidar com a difamação? Continuar pregando o evangelho puro e simples. É isso que a gente precisa fazer. Decidir saber nada entre vós. Lembra? 1 Coríntios 2, verso 1. A não ser Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem da igreja. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Bom, terceiro lugar para a gente seguir. O terceiro e último obstáculo à igreja daquele tempo e a nós é rejeição. Lidando com os incrédulos. Vamos ler versos 25 ao 29. Diz assim: discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final. Então, eu quero que você entenda aqui. Paulo pregou de manhã e de tarde, e você está cansado de me ouvir 30 minutos. Brincadeira, acho que você não está cansado, não. Mas Paulo pregou de manhã e de tarde. No final da mensagem, Paulo entregou a parte mais dura da mensagem. E né, o versículo está trocado aqui, cronologicamente. Depois que Paulo falou, eles foram embora. Escuta o que Paulo falou. Paulo virou para aquela audiência, provavelmente os que estavam virando a cara, os que estavam entortando o nariz, e Paulo disse assim: bem que o Espírito Santo, lembra o protagonista? Falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Imagina, irmãos, Paulo virando para aquela audiência, que eram os líderes dos judeus naquele tempo, e só para você entender, se a acusação foi dos judeus, e Paulo, embora era metade judeu e metade romano, só quem podia tirar a acusação eram os judeus. Então, se Paulo convencesse os judeus voltassem aos romanos, e dissesse assim: não, rapaz, foi um engano, um equívoco, esse cara é inocente, pode soltar ele. Paulo estava solto no dia seguinte. Por que Paulo passou 2 anos na prisão? Muito provavelmente foi por causa dessa palavra aqui. Muito provavelmente é porque Paulo, nesse momento, a despeito de ficar preso, perder sua liberdade ou qualquer outra coisa, Paulo não deixou de falar a verdade. Paulo pregou o evangelho, de novo, puro e simples. O texto continua, verso 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. E para piorar a coisa ainda, além de Paulo virar o canhão e apontar para eles as palavras do profeta, e dizer assim: olha, vocês estão surdos, endurecidos, assim como o povo daquele tempo estava. Além disso,
Paulo está dizendo para eles, olha, o Espírito Santo nos avisou que tudo isso era plano de Deus. Que Deus ia usar a rejeição dos judeus para abrir as portas para os gentios. E deixa eu dizer para vocês, os gentios estão aceitando a mensagem. Em todos os lugares que eu vou, eles têm acreditado, eles têm se entregado, eles têm aceitado, enfim, e têm se convertido. Paulo piorou ainda mais a situação. A rincha entre judeus e gentios era muito grande. Obviamente, eles não gostaram daquela coisa. Bom, por causa dessa palavra dura, irmãos, pesada, aí sim, o primeiro verso diz, esses homens começaram a ir embora. Bom, a palavra dura ofendeu os homens de coração duro. Que ironia, né? A palavra dura ofendeu os homens de coração duro. Bom, a pergunta é, como podemos lidar com a rejeição à nossa pregação? Veja, eu disse para você, como é que a gente lida com a difamação? Pregando o evangelho. Mas aqui há um alerta que eu quero fazer. Felizmente, irmãos, ou infelizmente, a gente precisa pregar todo o evangelho. Chegar para as pessoas lá fora e dizer para elas que Jesus as ama, que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que Deus está aqui para mudar a sua vida, enfim, e que Deus tem bênçãos e recompensas para te dar, desde que vocês obedeçam, é muito bom. É maravilhoso pregar assim, é ótimo. Mas será que essa é toda a verdade que Ele nos ensinou? Será que foi isso que o próprio Senhor Jesus ensinou? Eu não estou falando nem de Paulo, Pedro aqui, eu estou falando só de Jesus. Será que lendo os evangelhos é isso que você vê? Abra sua Bíblia comigo, se você tiver aí. Vamos ler rapidinho, João 3,16. Não porque a gente não sabe de cor. Abriu? Aprendi hoje lá no Retiro. Amém ou misericórdia? Amém, né? Olha só, a gente vai ler o 16, depois a gente vai pular para o 36. Olha como é que a gente combina os dois versos. A gente só conhece o 16, a gente não conhece o 36. A gente só decorou o 16 porque ensinaram pra gente que o 16 é maravilhoso, e de fato é, irmãos. O 16, verso 16, bem pregado, ele resume todo o evangelho. O problema é que a gente acaba suavizando a coisa demais. Então eu vou te dar uma dica aqui. Quando você for evangelizar alguém, pregar para alguém, falar a verdade para alguém, junta o verso 16 e o 36 juntos. Olha só como é que fica. A gente vai ler os dois numa pegada só. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui muito rápida sobre evangelização. Dizer que Deus ama e Deus tem um plano maravilhoso para a vida daquelas pessoas que estão lá fora, como eu disse, é ótimo, é legal, você vai arrancar sorrisos, a pessoa vai ficar talvez alegre, mas ela vai conseguir nada mais do que aprovação. E essa aprovação vem de você, que deveria ser a única pessoa da face da terra que ia colocar o dedo no rosto, ou melhor, né, com educação, mas você ia apontar para aquela pessoa e ia dizer a verdade para ela. E a verdade, irmãos, é que o fim está próximo. Que existe uma realidade sobre a qual nenhum ser humano pode fugir. Que o tribunal está sendo montado. Que nos apresentaremos diante do Cordeiro Santo, do Deus Trino. Quando João vê o trono branco, irmãos, ele vê os céus fugindo da presença de Deus. Tal era a majestade e a glória. Sabe o que foi lá o monte fumegante do livro de Êxodo? Sabe? Não é nada comparado ao trono branco. Nada. E esse dia está chegando. E como é que eu vou sorrir, brincar com o ímpio? Que está brincando, negligenciando, fazendo pouco caso da lei de Deus. O fim está próximo. João 16 fala o que acontece com aquele que crê. Ele tem a vida eterna. Mas João 3,36 diz o que acontece com aquele que rejeita. Ele perecerá, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se você não entregar isso, você não entregou toda a verdade. Isso é evangelizar. E é exatamente isso que Paulo está fazendo naquele momento. Então, irmão, sinceramente, eu sei que quando nós lidamos com rejeição, justamente na evangelização e na pregação do evangelho, é difícil demais.
Eu, como pastor, durante esse tempo, a gente tem que lidar. Tem gente que vai embora, tem gente que vira a cara, tem gente que levanta no meio do culto e vai embora. Porque ouvem palavras duras como essa. Lembra, João capítulo 6. Parte dos discípulos de Jesus foram embora. Ele vira para outra parte e pergunta, e vocês também querem ir? E aí aquela resposta emblemática de Pedro, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ah, irmãos, é difícil demais. Quando você vê pessoa que você ama, que você se importa, que você queria que estivesse bem, confessando Cristo, vivendo para Cristo, trabalhando para Ele, a pessoa vira as costas e vai embora. É triste, irmãos. Claro que Paulo não conhecia essa audiência tão bem, mas às vezes a gente conhece a nossa audiência bem, e ela vai embora. E como é que a gente lida com isso, irmãos? Primeiro, a gente fica triste, claro, mas a gente não pode parar por aqui. A gente não pode desanimar. Lembra? Como escreveremos o próximo capítulo? E o capítulo, irmãos, tem que ser escrito. A palavra tem que continuar sendo pregada. O evangelho tem que avançar. A quarta, quinta, sexta e infinitas aí viagens missionárias precisam ocorrer. Lembra? O evangelho está mudando de novo, de hemisfério. Saímos do hemisfério norte, viemos para o hemisfério sul. Quantos desafios nós temos? Agora, se o hemisfério norte mandava missionários para o sul, agora é o sul que tem que mandar missionários de volta para o norte. Se a Europa espalhou o evangelho numa certa época, agora é a América que tem que mandar missionários para a Europa. E assim vai, irmãos. Isso mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus está no controle. Primeiro, o Espírito Santo continua fazendo a sua palavra ser espalhada. Independente se país A ou país B está enfraquecendo no evangelho. Mas a palavra continua sendo pregada. Mas, em segundo lugar, isso tem que nos despertar. Porque agora, irmãos, os missionários dessa geração somos nós. Quando o evangelho estava florescendo entre eles, eles enviaram missionários para todas as partes do mundo. Lembra? Índia, China, América do Sul, América do Norte e tantos outros lugares. Agora é a nossa vez. A pergunta é, o que a África do Sul vai fazer? O que a América do Sul vai fazer? O que a Coreia do Sul vai fazer? Enviar missionários para todos os lugares. Essa é a nossa missão, chegou o nosso tempo. Bom, irmãos, Paulo nos ensina uma lição para fecharmos esse ponto, em 2 Coríntios 4, 3 ao 5. Para aqueles que estão sofrendo com rejeição ao evangelho. Preguei, pastor, mas a pessoa não quis saber. Preguei, virou a cara para mim. Não quer nem falar comigo mais. Rejeitou. Ouviu a palavra, mas não quer mais saber. Isso acontece, irmãos, o tempo todo. O tempo todo. Enquanto tem pessoas que se abrem, tem pessoas que se fecham. Paulo escreveu, 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor a Jesus. Irmãos, Paulo aqui não está sendo soberbo. Ele não está só falando, olha, quem não está aceitando a mensagem, é porque está cego pelo diabo. Não é só isso que ele está dizendo. Ele está encorajando os missionários de Jesus. Ele está encorajando os pastores, os pregadores, os irmãos que iam sair pelo mundo pregando. E dizendo, olha, se eles rejeitarem a mensagem, calma, Deus nos avisou sobre isso. Esse mundo jaz do maligno. E quem rejeitar, infelizmente, será rejeitado naquele dia. Continuem pregando. A culpa não é de vocês. E o semeador saiu a semear. Essa é a nossa tarefa. Bom, eu quero encerrar, irmãos, lembrando para a gente os 2 últimos versos do texto e uma rápida reflexão para encerrarmos. Prometo, não passa de 10 minutos. Verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente. Essa palavra pode ser traduzida como coragem, ousadia, enfim, intrepidez ou qualquer outra palavra do tipo. E sem impedimento algum. É assim, irmãos, que termina o nosso texto. E como eu disse para você, longe de escrever o texto lá embaixo, Lucas escreveu o texto lá em cima. Lucas conseguiu fechar toda essa mensagem, todo esse relato, esse projeto histórico do grande evangelista Lucas. Ele conseguiu fechar esse projeto, irmãos, deixando as páginas em branco, dizendo, olha, a história tem que continuar. A história vai continuar.
mas ela vai continuar sob a tutela do Espírito Santo. E assim como foi conosco, lembra? O evangelho sendo anunciado abertamente e sem impedimento, também será com vocês. Por isso a pergunta, irmãos, como escreveremos o próximo capítulo? Eu tenho 3 conselhos finais para a gente encerrar. Preste atenção nisso. Primeiro, abandone a mentalidade de fracasso e sucesso do mundo. Olhando para esse texto, irmãos, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. É claro que a gente é bombardeado pelas mídias, pela TV, filmes, etc, 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 onde a mentalidade de progresso ou sucesso e fracasso é sempre as mesmas. As coisas estão favoráveis, então é sucesso. As coisas estão dando errado, então é fracasso. Ei, nem sempre quando as pessoas estão levantando e indo embora, a igreja fracassou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem sempre. Nem sempre quando o evangelho é rejeitado em alguns lugares ou por algumas pessoas, a igreja está fracassando. Nem sempre quando nós vemos igrejas grandiosas, com 1000 cadeiras, toda aparamentada, toda pronta, do ponto de vista do som, da mídia, perfeitas. Nem sempre. E eu quero dizer que não tem nada contra isso, viu, irmãos? Nada contra. Igrejas grandes podem fazer grandes coisas, ok? Igrejas grandes podem fazer grandes coisas. Nada contra a igreja grande. Agora, o que eu quero dizer é, nem sempre igrejas grandes, numerosas, é sinal de sucesso. E assim como nem sempre igrejas pequenas, que não tem muito conforto, não tem templo ainda, sabe de quem eu estou falando? Enfim, nem sempre isso quer dizer fracasso. Porque a nossa mentalidade não é como a mentalidade do mundo. Deus transformou o mal em bem. Ele transformou prisão em base missionária e algemas em oportunidades. Essa é a lógica do reino de Deus. Amém? Bom, em segundo lugar, aceite que o lugar que você está foi posto por Deus. Irmão, sinceramente, será que você, ali na metade do 1º século, sendo colocado dentro de uma prisão, tendo 1 milhão de coisas para fazer, será que você não ia desanimar? Será que você não ia murmurar? Será que você não ia se entregar ali no sentido de dizer assim, eu estou preso, então agora eu não vou fazer mais nada. Acabou, não tem mais o que fazer. Não, irmãos, Paulo entendeu que se era para estar naquele lugar, pelo decreto de Deus, é porque ele tinha coisa para fazer naquele lugar. E aí, ao invés de você ficar reclamando do lugarzinho humilde que você está nesse momento, arregace suas mangas e comece a trabalhar. A pergunta não é, Senhor, quanto tempo eu vou passar aqui? A pergunta é, Senhor, o que é para eu fazer no tempo que eu vou passar aqui? Paulo ficou 2 anos. Lembra da troca de soldados? Não tinha soldado suficiente para ele passar 2 anos e não estar algemado a algum outro soldado. Todos os soldados da guarda ficaram algemados a Paulo 2, 3, inúmeras vezes. O que significa isso? O que nós lemos em Filipenses 1. Toda a guarda do palácio ouviu um pedacinho do evangelho. Entende isso? É durante o tempo que eu estou aqui, como é que eu posso contribuir para o avanço do reino? Terceiro e último lugar, acostume-se a falar mais de Jesus. Quem me conhece sabe, irmãos, eu sou um bom falador, né? Gosto muito. Você sabe disso. Aqui nos corredores a gente conversa, a gente se encontra em outros lugares. Gosto de conversar demais. E gosto de transitar em vários assuntos. Vários assuntos. Meus assuntos são meio limitados, mas eu gosto de transitar. Eu vou do futebol ao anime, só para você ter ideia. A cultura geek até a cultura clássica, até os grandes pintores renascentistas. Eu gosto de tudo isso. Leio um pouquinho de tudo e um pouquinho de cada coisa, justamente para isso, para ter assunto para conversar e para conversar com gente. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Agora, irmãos, tem uma coisa que eu preciso encerrar dizendo isso para você. Falar de Jesus precisa ser mais natural. E a gente pode falar de qualquer assunto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer assunto tem que ligar até Jesus. Claro, irmãos, não vai ser todo momento, não vai ser todo tempo. Mas veja, e muitas vezes nós estamos recebendo oportunidades e desperdiçando elas. E muitas vezes Deus está nos dando a oportunidade de falar e, infelizmente, a gente não fala. Imagine que você pegou um Uber agora. E se imagine de verdade lá. E você pegou o Uber e você está ali, sentado, e o motorista começa a conversar com você.
Ah, você está indo para onde? Aí você fala, eu estou indo para a igreja. Ah, que bom, mas ó, esse negócio de igreja aí não está com nada. Aí você, mas por quê, rapaz? O que houve? E aí começa o papo, né? O que houve? Aí o camarada fala, rapaz, é só vergonha, cara. Eu vejo aqui, ó, aqui na internet, aqui, acabei de ouvir aqui quase falei. Aquela frase em inglês aí que tá todo mundo repetindo. Acabei de ouvir. Aí você, como um bom crente, acabou de ouvir isso, o que você fala? Não, sim, é verdade, você está certo por um lado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nos avisou sobre isso. Pronto, já entrei no Sermão do Monte. Você já leu o Sermão do Monte? Não, ou já li, mas não lembro. O que está escrito lá? Jesus nos disse lá no Sermão do Monte que surgiriam falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Mas ele também nos disse que pelo fruto conheceríamos a árvore. Ainda mais, nas suas parábolas, Jesus contou que o joio estaria no meio do trigo. E que não ia dar para separar, só ia separar no dia da sua volta. Então veja, Jesus nos avisou. Essa confusão que está aí, sim, me causa tristeza e vergonha por um lado, mas por outro lado, me alegra, me anima, porque Jesus me avisou sobre isso. Mas você sabia também que tem um outro lado? E aí começa, eu vou parar aqui, mas enfim. E aí você começa. Você já foi na minha igreja? Você conhece o lugar onde eu congrego? Um lugar acolhedor, em que as pessoas se importam comigo, eu me importo com elas, onde há trabalho, há serviço, há cuidado, há acolhimento. E o principal e o carro-chefe sempre será e sempre vai ser nesse lugar, onde a palavra de Jesus Cristo é pregada. Cristo é anunciado como se estivesse sendo crucificado diante dos nossos olhos. É uma realidade impressionante. E ouvir e estar exposto à pregação da palavra todos os domingos, sermões bíblicos impactantes, tem transformado a minha vida de pouquinho em pouquinho. Eu era assim, eu fazia isso, eu era daquele jeito. Mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor por causa de Jesus no meu coração. Pronto, irmão, já estou pregando o evangelho. Em outras palavras, encerrando, tem que ser mais natural falar de Jesus. Então, por favor, acostume-se a falar mais de Jesus. Deixa eu encerrar, irmãos, com uma historinha muito rápida aqui. Eu cumpri a promessa, eu falei que ia durar 10 minutos e durou, viu? Então, acabou o sermão. Brincadeira. Essa semana eu tive a oportunidade, irmãos, de ir a trabalho a campus dos Goitacazes, mas para cumprir uma missão muito diferente. Nós fomos ali a pedido de um colégio batista. Olha só, que inusitado, né? A igreja batista me botou para trabalhar de uma outra forma. Muito legal. Para quem não conhece, é o Colégio Batista Fluminense, completando naquela data 115 anos de história. Só pelo ponto de vista histórico, irmão, já é uma coisa que espanta a gente. 115 anos. Faça o cálculo depois e veja em que ano esse colégio foi fundado pelos campistas lá. E veja o que a gente estava vivendo no Brasil, enfim, muito próximo da proclamação da República, uma série de dificuldades no nosso país, batistas pioneiros, enfincaram um colégio ali, você tem que ver aquela obra, irmãos, e a obra é centenária, um negócio assim, magnífico, maravilhoso. Teve um cidadão lá que leu as personalidades brasileiras que passaram por aquele colégio, irmãos, é uma coisa extraordinária, maravilhosa, mas enfim... mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que naquele ambiente, primeiro quando eu cheguei, eu já comecei a ficar vislumbrado, né? Pela obra, por tudo e tal. Reclamei um pouco, vou ser sincero, viu, irmão? Sou de carne e osso. Reclamei um pouco, ter que viajar, viagem desconfortável, aquela coisa. Pô, vou pra lá. Aí quando eu cheguei, era um colégio batista, me animou um pouco, confesso. Aí eu cheguei, obviamente, né? A gente ficou lá posicionado e tal, colocaram o microfone, eu vi um ministro, ainda não sabia quem era, mas era um homem com um violão na mão, muito bem vestido e tal. E aí começou essa cerimônia cívica militar, né? Misturado cívico e militar, porque os militares tiveram participação na fundação do colégio, etc. e tal. E aí, quando começou, foi uma mulher lá para frente, não sei nem quem é, acho que era uma coordenadora da escola. O diretor é um pastor, pastor Ramon, e essa mulher, se eu não me engano, era a coordenadora da escola. Ela dirigiu o trabalho. Irmãos, eu lembrei até da Rosiane, viu, Rosiane? Lembrei de você. Ela chegou 8 horas da manhã para abrir o evento, lotado assim, umas 500 pessoas mais ou menos ali no pátio da escola, um negócio maravilhoso, enfim, tropas posicionadas, comandantes das 3 forças armadas, autoridade, prefeito, todo mundo lá. Aquela mulher pegou o microfone do jeito que eu vou fazer aqui, ó, abriu os braços e falou assim, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Lembrei da Rosiane.
Ela falou assim, fica de pé, com muita alegria, irmãos, aquilo encheu o meu coração. E ela falou assim, fica de pé, nós vamos louvar ao Senhor. Aí catou o homem com violão, depois descobri que ele era ministro de louvor, e aí começaram, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você está percebendo a coisa aqui, mas assim, uma cerimônia cívico-militar cheio de autoridades. A primeira palavra que foi dada foi glória a Deus. 115 anos de história, podiam ficar agradecendo todo mundo, babando o prefeito em Campos é um fenômeno, o pessoal lá morre pelo cara. Mas, veja, a primeira coisa que foi falada foi glória a Deus. E mais, louvamos 2 hinos naquele lugar. Os pastores, os presidentes da nossa Fluminense estavam lá, Rafael Antunes, Diego Bravin, os caras estavam lá, homens de Deus. Deram uma palavra, irmãos, que eu tive orgulho de ser batista ali. Uma palavra especial e poderosa. E só para encerrar, irmãos, chamaram o pastor Rafael Antunes, para encerrar aqui, que é o presidente hoje da nossa convenção fluminense, um homem de Deus, pastor da PIB de Casemiro de Abreu, um homem esclarecido, eloquente, intelectual, enfim, um homem que a gente admira bastante. Ele estava lá e chamaram ele, depois da palavra, pediram para ele voltar e orar pelo prefeito da cidade. Só para você entender, eu não conheço o prefeito, não estou falando mal dele, viu, irmãos? Nem conheço, camarada, nem conheço. Só que assim, foi uma parte ruim, porque quando ele chegou, parou a cidade. O cara é uma celebridade lá. Aí foi um pouco ruim, porque o pessoal ficou muito alvoroçado, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, pronto, já vai estragar o evento. Tava tão bom, né? O negócio já vai estragar. Rapaz, o pastor Rafael pegou o microfone. Aí ele falou assim, olha, já que eu vou orar, então eu vou dizer, antes de orar, vou dizer uma coisa para o senhor prefeito. Vem cá para frente aqui. Aí ele falou, eu estou rodando o Brasil todo. Todo lugar que eu passo, eu tenho tido a oportunidade de orar pelas autoridades. Eu estou vindo agora do Nordeste e orei pela governadora. Ele falou de um estado, agora eu esqueci, mas de algum estado do Nordeste. Enfim, e aí ele orou pela governadora e antes de orar ele disse a mesma coisa. Eu falei, minha coisa para ela, eu vou falar para o senhor. E resumindo, o que ele falou foi isso, irmão. Olha o que ele disse. Ele disse assim, tem muito político usando o nome de Deus para se promover. Mas no final das contas, abusa do povo, rouba o povo e todas aquelas coisas mais. Aí ele disse para ele, encerrou com Provérbios, né? Que quando o servo de Deus governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Ele disse para ele, olha só, é uma bênção. Os pastores vão orar pelo Senhor e vão continuar orando, mas use o nome de Deus com responsabilidade. Porque se você usar o nome de Deus para se promover, isso vira maldição na tua vida. Imagine, irmãos, ele falar isso na frente de todo mundo. Ele disse isso, corajoso, homem de Deus. E veja como isso encerra, irmãos. Preste atenção, a nossa pregação é o livro de Atos. Uma belíssima apresentação de batistas como nós. E eu queria que você encerrasse essa pregação pensando assim, imagine se fosse eu. A gente tem aqui dentro irmãos e irmãs que são diretores de escola, coordenadores, irmãos em posições altas, em cargos altos. Se não aconteceu com você, acontecerá. Em algum momento você vai participar de um negócio assim. E você vai ter oportunidade de testemunhar do teu Senhor e Salvador. De uma forma, irmãos, elegante, mas ao mesmo tempo cristocêntrica. Foi assim que eu me senti. Que Deus te use, irmãos, no lugar onde você está, em nome de Jesus. Não para o fracasso e vergonha do Evangelho, mas para o progresso do reino. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.